Olá, amada igreja, bom estarmos juntos para compartilharmos a palavra de Deus e darmos continuação a esses depósitos que Deus tem colocado no nosso coração, são verdades. Nós precisamos alimentar nosso coração com verdade. Esse é o nosso pão de cada dia, esse é o nosso alimento. E Deus colocou no meu coração para nós conversarmos um pouquinho sobre a nossa linguagem, sobre as nossas declarações, porque você pertence ao reino de Deus. Eu e você, nós somos cidadãos dos céus, fomos tirados das trevas, da morte para a vida. Você é uma nova criatura e, segundo a palavra, nós temos agora uma vida em Cristo Jesus. Nós nos encontramos em Cristo Jesus e esse é o local que nós vivemos, Jesus. E isso nós temos uma nova maneira de abordar situações, uma vez que nós estamos no reino de Deus. Porque o reino de Deus, o sistema do reino, é um sistema de semeadura, existem leis que governam o reino de Deus e nós precisamos nos submeter a essas regras, esses princípios, e nós vivemos. Um desses princípios são as nossas declarações, nossas palavras, sabe? Pastor, palavras são apenas palavras? Não são. O mundo foi criado pela palavra. A Bíblia coloca Jesus como no princípio era o verbo, a palavra. A palavra é associada à verdade, à palavra da viva. As palavras que vos tenho dito são vida, palavras vivas. A Bíblia fala sobre palavras vivas. Então, não é simplesmente palavras, são apenas palavras. Não. Palavras podem machucar. Se a palavra dura suscita ira. Você pode estar com uma pessoa e você dá uma palavra e machucar essa pessoa. Principalmente se ela é uma pessoa próxima. Você pode botar uma pessoa para cima ou você pode botar uma pessoa desanimada. Então, palavras são importantes. E as palavras que saem dos nossos lábios não podem ser palavras vazias, palavras soltas. Então, o plano de Deus é que a verdade faça parte de nós, então essa verdade passa a sair na forma de palavras, declarações de fé. Uma declaração não com base no que eu sinto, ok? Não estamos desconsiderando aí os sentidos, mas nós não vivemos por eles, ok? Nós não vivemos pelo que nós vemos, não vivemos pelo que nós sentimos. Em 2 Coríntios 5:7 diz, porque andamos por fé e não por vista. Ou seja, não é por uma crença, não o que vemos. Sabe, não declare simplesmente o que você vê. Se você vê um quadro, uma situação e você replica e você simplesmente declara o que você vê. Não, como Jesus declarou para Jairo, que a filha estava doente e teve uma notícia de um agravamento, ou seja, de um quadro naturalmente irreversível, sua filha morreu. E Jesus disse, continue crendo, ou seja, não se guie pelas notícias, mas notícias vêm. Ou seja, mas mantenha o seu coração firme em Deus. Nós estamos vivendo momentos de notícias tristes, notícias difíceis, mas nós temos que preservar o nosso coração crendo na proteção, crendo nas promessas de Deus. Eu gosto muito de uma palavra que o pastor Rodrigo coloca, que nós temos que preservar o núcleo, sabe? Lá dentro tem que ser preservado. Sobretudo que deve guarda o teu coração. Então, lá dentro, nosso coração tem que estar preservado. Mas, andamos por fé e não por vista. Não deixe as coisas de fora governarem, ok? Mesmo que hajam más notícias. Então, não fale o que você sente, diga o que você crê, ok? Fale a sua crença. 2 Coríntios 4:13 diz,
tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Ou seja, a nossa declaração é uma declaração de crença. Eu creio na palavra de Deus, então eu declaro a palavra de Deus. Então, os sentimentos, emoções, são variáveis. Então, você está sentindo algo, eu estou sentindo, então falo, não estou sentindo. Não, é uma decisão de fé. Eu creio. O que eu creio? O que eu acredito? Tem que buscar na palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? Eu estou enfrentando uma situação. Sendo prático, estou enfrentando uma situação. O que Deus diz sobre isso? O que Deus diz é isso. Caramba, é isso que eu creio, então é isso que eu vou declarar. A palavra está nos ensinando isso. Não saia dando declarações com base na situação que você está passando, no que você está sentindo. Não, declare o que Deus diz. O que Deus diz sobre essa situação? Então, eu vou e declaro, eu estou enfrentando uma situação de saúde, pelas suas pisaduras eu fui sarado. Estou enfrentando uma situação de provisão financeira. Senhor, Tu és o meu pastor e nada me faltará. Sabe? E enchendo o nosso coração com declarações certas, porque isso enche o nosso coração. Nós vamos ver mais à frente. Nós temos que... A declaração vai revestir, encher o nosso coração e nos proteger, ok? Então, declare a palavra de Deus. Não significa que você não possa falar num problema ou algo nesse sentido, mas dos meus lábios saem palavras de fé, palavras de crença. Eu vou me alimentar o meu coração com o que a palavra de Deus diz, confessando vitória, confessando progresso, ok? Porque a palavra nos ensina, crie, por isso falei, nós cremos e falamos. Ou seja, não fale incredulidade, não fale dúvida, não fale morte, fale vida, ok? Porque as nossas palavras são criadoras. Uma palavra declarada pode criar, ok? Vamos falar mais à frente, estou adiantando, mas nada acontece do nada. Nós semeamos vida por meio das nossas declarações, tá bom? Então, em Efésios, por exemplo, 4:29, diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. Então, está falando sobre nós falarmos coisas que abençoem as outras pessoas. Ou seja, quem está conosco, o que eu tenho declarado, quem está perto de mim? Eu tenho declarado uma palavra boa, de edificação, ou tenho declarado outro tipo de palavra? Não, vamos declarar palavras de graça, palavras de vida, palavras que apreciem. Isso é uma decisão e é um hábito que nós temos que escolher e semear, ok? São sementes, querido. Nós vamos semeando na vida das pessoas. Semeamos na vida da esposa, semeamos na vida dos filhos, na vida dos amigos, palavras de vida, palavras que constroem, ok? Conforme a necessidade, assim transmita graça aos que ouvem. Ou seja, quem está perto de você vai escutar uma palavra, pô, que legal, uma palavra de Deus, uma palavra que me põe para cima, uma palavra de encorajamento, para que eu continue, para que eu persevere, ok? Não uma palavra de morte, não uma palavra depreciativa, mas uma palavra que valorize as pessoas. Valorize as pessoas, valorize a sua família, ok? Falaram que gera esperança, ok? E se eu não tiver essa palavra? Então, fica quieto, querido. Poxa, pastor, vou ficar em silêncio? Sim, fique em silêncio. Ok? Aí quando você perceber que tem uma palavra de Deus, aí você declara e fala, ok? Aqueles enviados que foram levar a notícia para Jairo poderiam ficar em silêncio. Chegaram para Jairo, não incomodes o mestre. Olha que prazer esses caras tiveram. Não incomodes o mestre. Como? Para de buscar Jesus. Não adianta. Nossa, que palavra, né? Que palavra abençoada. Poderiam ficar quietinhos, né? E Jesus diz que ele não deu atenção. Em outras versões, fez pouco caso, não deu foco.
Ele focou que em Jairo, olha para mim, olha para mim. Eles falaram, não incomodes o mestre. Jesus falou, olha para mim. Então, uma palavra de Deus, ela vai apontar para Jesus. Sabe, mesmo quando alguém está desanimado, uma palavra, uma verdade vai apontar para Cristo para que essa pessoa seja encorajada a continuar. Uma palavra de encorajamento, continua, levanta. Você que está desanimado, levanta. Você não pega o desanimado e põe ele mais para baixo. Então você pega o desanimado, levanta. A palavra diz assim, até para aquele que está dormindo, a palavra diz, a pessoa sonolenta, espiritualmente, não está despertando, a palavra diz, desperta tu que dormes, levanta e Cristo vai resplandecer em você. Você está dormindo, cara, levanta e Cristo vai jorrar na sua vida. Então uma palavra de esperança, até mesmo para aquele que está dormindo, está desatento espiritualmente, desperta. Cara, não fica nessa lentidão, nesse banho-maria, aquece, levanta, sai dessa situação, levanta e volta para o Pai. Ok? Então, e também, queridos, não é só uma questão de não falar palavrão. Você entende o que é palavrão? Palavrão, marimbondo. Então não é uma questão de simplesmente não falar palavrão, mas de declarar crença e declarar sua fé. Muito bom. Ok, em Hebreus 11, versículo 3, diz, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Então, o universo foi criado pela palavra. Deus disse, haja luz, e houve luz. Sabe, Deus declara e acontece. E Deus declara para nós, olha, vocês têm que ter a fé do mesmo tipo. Jesus declarou, tem de fé em Deus, do mesmo tipo que Deus. A fé do tipo de Deus trouxe à existência as coisas que estavam na dimensão do Espírito pela declaração. Ele fez existir as coisas que não aparecem, não estavam aparecendo. Elas já existiam no mundo do Espírito, mas elas se manifestaram. Então você tem uma tremenda de uma herança sobre a sua vida, bênçãos que Deus já liberou sobre você, porque a palavra diz em Efésios que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos, mas essas bênçãos elas têm que se manifestar e uma maneira declarando, porque trouxe à existência as coisas que estavam na dimensão espiritual pela declaração. Então, existe mais peso do que o homem muitas vezes valoriza e imagina nas suas declarações. Então, deixa essa palavra de lado. Palavras são apenas palavras. Não. Palavras são sementes que constroem a nossa vida. Então, você pode anotar. Palavras são sementes. Não saia declarando por declarar. Ok? Se você está inseguro, segura. Até que você tenha certeza e declare. Ok? Então, a fé trouxe existências, coisas que estavam na dimensão espiritual. Então, nada acontece do nada. Ok? Nada acontece, são sementes. Eu declaro, estou declarando semente. Estou alimentando. Ok? Você pode encontrar com uma pessoa está meio cabisbaixa, você dá uma palavra para ela, você vai semeando, você vai declarando, e aquilo vai alimentando, vai empolgando, e a pessoa que estava meio desanimada, meio triste, você mandou uma palavra e você levantou. O semblante já muda. Ok? Então, declare a palavra. Provérbios 18, 20 diz, do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Ou seja, o nosso coração se enche do que nós falamos. Por isso é importante nosso devocional, no momento que você estiver no seu devocional, você declarar a palavra de Deus. Ok? Você faz uma leitura e você declara. No devocional do Pastor Hélio, diariamente tem lá uma leitura e no final uma declaração. Porque o seu coração vai se enchendo, declarando, seu coração vai se enchendo, isso é um tremendo de uma proteção, ok? E querido, o céu na sua vida, ele não se manifesta do nada. Pastor, eu quero céu, eu quero esse jardim do Éden, mas isso não acontece do nada, querido. São
você declara a sua crença, você declara e o ambiente vai se construindo com base nas nossas declarações de fé. Se você pega um ambiente e você quer mudar a sua casa, você quer que o céu se manifeste na sua vida, pastor, eu quero a manifestação do céu. Então eu tenho que começar, porque o reino de Deus habita em você, e você quer que o reino de Deus jorre, ok? Eu quero que o reino de Deus seja liberado. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou a declarar, venha a nós o teu reino. Eu quero a manifestação do reino de Deus. Então uma maneira de liberar o reino de Deus é por meio de palavras. Também o reino de Deus é liberado por meio da oração, também como o próprio Jesus declarou para orarmos, venha a nós o teu reino, por um posicionamento e por palavras, querido. Então, o céu não se manifesta do nada. Está esperando uma declaração de fé, um posicionamento, uma atitude, para que então o rio de Deus possa jorrar, querido. O rio de Deus quer jorrar na sua vida, o rio de Deus quer jorrar na sua casa. Deus quer que o céu se manifeste na sua casa. Mas essa manifestação não acontece do nada. Nós temos que declarar, semear. Você vai declarando, crendo, declarando, para que então o ambiente ele se mude, para que esse jardim do Éden seja construído na sua casa, por meio de semente, ok? Segurando as palavras que não podem ser ditas, palavras que não constroem, porque uma palavra dura suscita ira, ok? A palavra branda desvia o furor. Então, você dá uma palavra branda, você está desviando o furor, e você vai mudando o ambiente de um lar com uma palavra certa. E quando você vê o ambiente está mudado, o ambiente tranquilo, quem olha assim, nossa, que ambiente, que clima legal, não é um clima perfeito, ok? Mas você vê um ambiente bom, saudável, mas isso não aconteceu do nada, ok? Foram sementes com base na verdade, declarações com base no que nós cremos, ok? Mas para isso eu preciso de uma decisão de fé, e o nosso homem exterior, ele não quer agir com base na verdade, ele vai querer responder, falou, eu vou responder. Então, tem que segurar nossas declarações. Em Marcos 11, nós vemos Jesus declarando a figueira, nunca mais nasça fruto de ti. No dia seguinte, Marcos 11, 12, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era um tempo de figos. Então, disse Jesus, nunca jamais como alguém fruto de ti. Ok? E os discípulos depois, em Marcos 11, 20, passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então, Pedro lembrando, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Então Jesus declarou, tende fé em Deus. Então a fé, ela fala, a fé ela não é muda e ela é criadora, ok? Nós vemos também em Marcos 5, 25, a mulher do fluxo de sangue. Ela havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia, havia padecido muito nas mãos dos médicos, gastando tudo que tinha, não melhorava, piorava. Tendo ouvido falar da fama de Jesus, chegou por detrás da multidão, tocou na capa dele, porque ela dizia, se eu tocar na roupa dele, ficarei curada. Ela não declarava uma conformidade, mas ela declarava cura sobre ela. Se eu tocar nele, e várias pessoas tocavam em Jesus, mas de Jesus saiu virtude, ela extraiu, ela alimentou o coração dela, ela agiu com base na sua declaração, uma declaração e uma atitude, mas ela não ficou apenas numa vontade, mas ela declarou, eu quero, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curado. E logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Então Jesus disse, filha, a sua fé salvou você. Então a fé, a declaração dela estava compondo essa fé e a atitude, ok? A sua fé te salvou, sua declaração e a sua atitude.
Então, fé, declaração está junto com a fé, a atitude está junto com a fé. Ok? E o coração ciente do que a boca fala, como nós falamos. Se eu apenas tocar, ficarei curado. Se eu apenas tocar, ficarei curado. Ele tem tudo o que eu preciso. Ela teve o que ela declarou crendo. O que nós queremos? Temos que declarar, querido. Um lar abençoado, um casamento abençoado. Vamos declarar a nossa herança. Encha seu coração da sua herança. Encha seu coração do que Deus diz. Não encha seu coração do que do problema, digamos assim. Encha seu coração do que Deus diz. Mantenha seus olhos em Cristo e não no tamanho do seu problema, ok? Como Pedro manteve os seus olhos em quem? Em Jesus. Estava andando sobre as águas, quando ele desviou o olhar de Jesus, começou a afundar. Mantenha os seus olhos em Jesus. Em Marcos 4:35, fala de Jesus acalmando a tempestade. Naquele dia, já sendo tarde, disse Jesus, passemos para outra margem. Então, Jesus disse, nós vamos para o outro lado. Nós sabemos que do outro lado existia um propósito, ok? E levantou-se um grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles despertaram e disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu e disse ao mar. Observa, querido, ele não ficou observando, nossa, como esse mar está bravio, como esse mar, sabe, olhar uma situação destrutiva. Cara, existe um posicionamento no nosso coração, querido. Não veja uma situação destrutiva que vem te afrontar, querer te paralisar. Se posicione com a tua herança, com a tua verdade. Veja, Jesus tinha um propósito, você tem um propósito, você foi chamado com um propósito para completar algo, uma corrida, uma jornada. Jesus declarou, olha, nós vamos para outra margem. Alguém do outro lado precisava ser alcançado, o gadareno, lá na cidade. Alguém que precisava de uma libertação, de uma palavra. Jesus disse, nós vamos para o outro lado. Então, o mar veio com uma oposição. Jesus, acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Ah, mas isso aí é só para Jesus. Não, é para todos nós, porque Jesus declarou, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Jesus esperava uma atitude. Eles declararam, mestre, não te importa que pereçamos? Jesus disse, nós vamos para o outro lado. Mestre, não te importa que pereçamos? Eles estavam declarando o fim ali. Nós vamos perecer. Mestre, não te importa que pereçamos? Vamos perecer com Jesus no barco. Sabe, mas Jesus, por que são tão tímidos? Como esperando algo dos discípulos? Jesus quer que a sua igreja se posicione. Com base na verdade, com base naquilo que Deus diz, Deus quer que a sua igreja se posicione, Deus quer que você se posicione, querido. Ok? E eles, possuídos de grande temor, diziam os outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então Jesus repreendeu a oposição e Jesus espera um posicionamento de fé. Ele disse que faríamos coisas maiores. Então, não declare o que você vê, declare o que você crê. Em João 20:29, disse-lhe Jesus, porque viste e creste, bem-aventurados que não viram e creram. Então, não ver e crer, não ver algo, mas mesmo assim declarar, é parte integrante da jornada com Deus. Em um momento, Jesus ele se deparou com um centurião que o seu soldado, digamos assim, né? Seu soldado estava ali doente. Jesus declara, eu vou curá-lo. E o centurião diz, não, mestre, eu não sou digno de o Senhor ir. Jesus fica admirado, não basta uma palavra e o meu servo, o meu soldado será curado. E Jesus ficou admirado. Cara, que fé. Porque, veja, o centurião entendeu um mecanismo poderoso, que é, eu preciso crer em Jesus, mas
ele entendeu que não necessariamente Jesus precisava estar fisicamente lá. E esse era o tipo de fé que Jesus esperava dos discípulos, porque Jesus iria partir e não estaria mais fisicamente com eles. Então, existe uma qualidade de fé maravilhosa que Jesus espera de nós. Jesus declarou: porque me viste, creste, bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, eu creio que o Senhor não precisa estar lá fisicamente para curar o meu servo, basta uma palavra aqui. A mulher cananeia, também de origem sirofenícia, que estava com a filha endemoniada, também creu. Ela disse: não, Jesus, basta que as migalhas que caem da mesa do Senhor, eu creio que as migalhas são suficientes. Jesus declarou: não é bom tirar os pães dos filhos, porque Jesus sabia, Jesus queria mostrar para aquela mulher que ele sabia que ela não era judia. E Jesus deixou bem claro, e ela disse: ok, tudo bem, eu posso não ser judia, mas eu aceito as migalhas. Jesus, olha, grande é a sua fé, você entendeu. Jesus deixou claro: eu vou curar, não porque você está se aparentando ser judia, eu sei que você não é, e você quer? Sim, eu quero, então você vai receber. Então, querido, e a filha dela foi curada à distância. Sabe, Deus quer uma qualidade de fé. E a gente precisa ajustar a nossa declaração à nossa crença. Então, não dependa do que você sente, não dependa do que você vê, dependa da palavra, dependa do que você crê. Levante a palavra de Deus no seu coração. Levante a tua herança. Não levante o tamanho do teu problema. Não levante o tamanho da tempestade. Não levante o tamanho da oposição. Vivemos um momento difícil, mas não levante a dificuldade. Nosso Deus é maior. Nosso Deus é maior. Maior é o que está em nós do que toda calamidade do lado de fora. Maior é o que está em nós do que toda doença, do que toda morte, do que toda destruição. Jesus declarou isso: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Essa é a nossa herança. Então declare a palavra de Deus, declare que Deus me ama, declare: sou amado, perdoado, abençoado, tenho saúde, sou próspero, nada me falta, minha família é abençoada, cresço, progrido, prospero. Em Cristo eu tenho proteção, em meus problemas Deus está comigo, não temo mal porque Ele está comigo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Procure textos que fundamentem a sua declaração. Textos que vão rechear suas declarações e o seu devocional. Declare a palavra, não declare sentimentos que mudam, ok? Você está sentindo algo hoje, amanhã não está sentindo, mas você não depende de sentimentos para crer, você não depende de sentimentos para agir. Declare a palavra de Deus e manifeste o céu na sua vida e na sua casa. O céu não vai se manifestar do nada. Vou repetir. O céu não vai se manifestar do nada. Nós precisamos liberar essa palavra de vida que constrói. Sementes são semeadas quando nós agimos com base na palavra. Ok? Quem semeia na carne, colhe destruição. Quem semeia no espírito, colhe vida. Declare palavras de vida, porque você vai colher o céu na sua vida. Um ambiente de paz, um ambiente de alegria, não acontece do nada. Nós semeamos porque declaramos certo. Eu não sei o que declarar. Segura, vai na palavra, declara o que está escrito. Vai lá, lê e declara. Leia e declara isso sobre sua família, sobre a sua casa, sobre o seu corpo, sobre o seu trabalho. Declare isso sobre os seus inimigos. O que a palavra diz sobre os inimigos? Para você orar por ele. A palavra não diz orar para ir para o céu. Você leva esses inimigos. Não, abençoa. Se eles não conhecem, que conheçam. Mas se eles conhecem, é uma pessoa que te persegue, é cristã também, ora, é uma bênção. Meu irmão é uma bênção. Minha família é uma bênção. Ele é próspero, ele é curado, ele é justo, ele é mais que vencedor. Declare a palavra de Deus.
Essa é o nosso posicionamento. O mundo não entende isso. Orar pelos inimigos, abençoar os que nos perseguem. Não entende. É loucura, mas para nós é o poder de Deus. Para nós é o poder de Deus. Amém? Guarde essa palavra no seu coração, semeie o que Deus diz, semeie o que Deus coloca no seu coração, não semeie sentimentos que mudam, não semeie o que você vê, semeie a palavra de Deus que Deus diz. Deus te abençoe, em nome de Jesus.